Antes mesmo que houvesse luz, houve silêncio. Um silêncio tão denso que o próprio céu pareceu temer o que estava para acontecer. As estrelas se curvaram, os anjos esperaram. E entre as sombras do império, o plano eterno se movia em segredo. O Criador se aproximava de sua criação. O infinito caberia num berço de madeira. E enquanto os poderosos se banqueteavam nos palácios, Deus caminhava em direção a um estábulo. Nessa noite, o impossível respirou entre os homens, e o mundo quase não percebeu. Imagine viver num tempo em que o silêncio do céu parecia eterno. O povo esperava por um Salvador, mas já havia esquecido o som da esperança. Os sacerdotes, que deveriam ser a voz de Deus, se tornaram surdos às promessas antigas. O Messias estava vindo, e ninguém percebia. Mas Deus não esquece o que promete. Enquanto os templos estavam cheios de rituais vazios, o Altíssimo preparava um sinal, algo tão simples que apenas os corações sinceros poderiam compreender. Naquela noite, enquanto pastores guardavam rebanhos nos campos de Belém, o céu se abriu. Anjos anunciaram o impossível. Hoje nasceu o Salvador. Não para reis, não para os poderosos, mas para homens comuns, com pés cobertos de poeira e olhos cansados da espera. E enquanto a luz dos céus tocava a terra muito longe dali, no Oriente, 3 homens observavam o firmamento. Homens sábios, estudiosos das estrelas. Homens que olhavam para o céu não apenas por curiosidade, mas por fé. Eles viram algo diferente. Uma luz que não pertencia às constelações conhecidas. Não era uma estrela comum. Era um brilho vivo. Uma presença. A lembrança de uma antiga profecia ecoou entre eles. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel se levantará um cetro. Por um instante, o mistério se tornou certeza. Aquela luz era o sinal. O rei prometido havia nascido. E então eles começaram a jornada. Uma viagem longa, silenciosa e incerta. Cada passo era movido pela fé, cada noite guiada pelo mesmo ponto luminoso no céu. A estrela os conduzia como um farol em meio ao deserto, até que chegaram à Judéia. Mas, ao se aproximarem de Jerusalém, a luz enfraqueceu. A estrela parecia desaparecer. Os homens olharam uns aos outros incertos. Se o rei havia nascido, certamente o povo de Israel saberia onde encontrá-lo. Mas ninguém sabia, nem mesmo os sacerdotes, nem os escribas. O templo estava cheio de orações, mas vazio de discernimento. E foi assim que a notícia chegou aos ouvidos de Herodes, um rei inquieto, paranoico e sedento por poder. Ao ouvir falar de um novo rei dos judeus, o medo se transformou em ódio. Herodes fingiu interesse, escondeu a ameaça atrás de um sorriso. Chamou os magos e perguntou com voz suave: quando viram essa estrela pela primeira vez? Eles contaram o que sabiam, e ele respondeu com falsa reverência: vão, procurem o menino. Quando o encontrarem, tragam-me notícias para que eu também vá adorá-lo. Mas não havia verdade em suas palavras. Havia veneno. Os magos deixaram Jerusalém com o coração confuso. E então, de repente, a estrela reapareceu, brilhante, pura, viva. Como se o próprio céu confirmasse: continuem, o caminho está certo. A luz os guiou até uma pequena casa em Belém. Lá dentro, uma jovem mulher segurava uma criança nos braços. Não havia ouro, nem trono, nem coroa, apenas um menino envolto em pano simples. Mas ao olharem para ele, os magos compreenderam tudo. Aquele não era um rei comum, era a presença de Deus em forma humana. Os 3 se ajoelharam. O silêncio da noite foi quebrado pelo som das oferendas sendo abertas. Ouro, símbolo da realeza, incenso, símbolo da divindade, e mirra, símbolo do sacrifício. Eles haviam seguido uma estrela e encontraram um Salvador. Mas nem todos se alegraram com isso. Enquanto o céu celebrava, o inferno se agitava. Herodes não suportou a ideia de outro rei.
Seu coração foi tomado por uma fúria fria e calculada. Os magos dormiram naquela noite em paz, mas em sonho ouviram uma voz: não voltem a Herodes, sigam por outro caminho. E assim fizeram. Partiram em silêncio, levando consigo o segredo mais precioso do mundo. Naquela mesma noite, um anjo apareceu a José em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José acordou sem hesitar. O medo se misturava à fé. Tomou Maria e o pequeno Jesus nos braços e partiu às pressas, atravessando a noite escura. A estrada era longa, o deserto imenso, mas cada passo era sustentado pela promessa de Deus. E de alguma forma, os presentes dos magos, ouro, incenso e mirra, se tornaram provisão. Deus havia provido o necessário antes mesmo do perigo chegar. Enquanto isso, em Jerusalém, Herodes esperava. Esperava por notícias que nunca vieram. E quando percebeu que havia sido enganado, enlouqueceu. A ordem foi cruel. Matem todos os meninos de Belém e arredores com menos de 2 anos. A cidade que antes fora abençoada por uma estrela, agora chorava à sombra da espada. O pranto das mães ecoou por todo o vale. Herodes havia tentado apagar a promessa, mas ninguém apaga o que Deus escreve. Anos se passaram, e quando Herodes finalmente morreu, o mesmo anjo voltou a falar com José. Volta. Já morreram os que queriam matar o menino. José respirou aliviado. O exílio terminava. Mas ao saber que o filho de Herodes agora governava, o medo retornou. Mais uma vez, Deus falou. E José compreendeu. Deveria voltar para Nazaré. E assim foi. O menino cresceu longe dos palácios, longe dos templos dourados. Entre ferramentas e tábuas, aprendeu o valor do silêncio e da obediência. O rei prometido vivia como um simples carpinteiro. Enquanto o mundo seguia sem perceber, o plano divino avançava. A criança que escapou da espada seria, um dia, o homem que enfrentaria a cruz. O céu ainda guardava muitos segredos, e essa era apenas a primeira parte da história. Se esta história te fez enxergar o nascimento de Cristo com outros olhos, não pare por aqui. Nos próximos episódios, você vai descobrir o que aconteceu com esse menino, o que ele disse, o que ele fez, e por que o mundo nunca mais foi o mesmo. Prepare-se para continuar a jornada, porque este é apenas o 2º episódio e o início da série sobre a incrível vida de Jesus Cristo. Inscreva-se agora no canal Bíblia Pura e Enigmática. Ative o sino, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar. A luz ainda brilha, mesmo quando o mundo tenta apagá-la.